Fala pessoal, tudo certinho? Bora para nossa aula de hoje então? Vamos direto aqui para o código. Vou iniciar o nosso servidor aqui, né, com o live server e vamos retomar de onde a gente tinha parado na última aula. Vou pegar aqui lá na pasta do projeto o nosso layout para a gente poder acompanhar. Bom, a gente tinha concluído então essa metade da sessão, né, sobre. E esses cards aqui embaixo, eles fazem parte da seção sobre, né? Ah, vamos dar início então com a nossa estrutura como sempre. Vou pegar aqui o meu Flameshot e vou fazer as nossas medidas. Vamos ver. Então a gente tem aqui 960 de largura no nossa página. E os cards, né? Eles estão ocupando mais ou menos pouquinho mais aqui. Estão ocupando então 800 pixels. Vamos arredondar. Então a gente tem 800 do container dos cards e 960 do nosso, do nossos cards, da nossa página, perdão. Então vamos fazer de novo lá nosso cálculo. 800 dividido por 960 vezes 100. Então aqui eu sei que o meu container está ocupando mais ou menos 83%. Como é um número meio quebrado, né? Eu vou arredondar ele para 85, tá? Então definimos a nossa largura. Vou fazer uma anotação aqui. Então a gente tem 85% do container dos nossos cards. E aí, deixa eu achar aqui de novo, que eu fechei. E aí, agora a gente precisa construir a nossa estrutura. Vamos fazer de novo aquela mesma técnica. Vou selecionar aqui, vou deixar um espaço legal em volta, não tem problema. Vou pegar então a ferramenta de quadrado. Então, esse aqui vai ser o nosso container, que a gente já definiu o tamanho. Eu acho que não tem como mudar a cor da linha, deixa eu ver. Tem sim. Para quem estiver usando o Flameshot, ó, é botão direito, pode escolher a cor e ele vai mudar a cor do quadrado também. Então eu sei que aqui dentro eu tenho três cards, ó. Então vou precisar de um container para os cards. Eles têm um espaçamento também entre eles, ó. Na verdade não tem, tá? Não tem espaçamento. Mas eu vou deixar um espacinho só para a gente poder visualizar melhor. Eles são provavelmente unificados aqui e esse espaço interno é feito com o padding. Então a gente tem o container e os nossos três cards. E dentro a gente tem essa linha, tá? E esse título ali, né? E um parágrafo. Aqui é a mesma coisa, tem um título e aqui tem um parágrafo. Esse card, ele tá diferente porque ele tá aplicando o hover. Então, a gente tem que ter noção de que vai conter mais um elemento dentro. Lá na nossa estrutura eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Então, eu vou só construir a estrutura aqui baseada no hover. Tá? Ela não vai ser aplicada no estado normal do nosso componente. Então, a gente tem um valor aqui, né, que é o card número 3. A gente tem um título e um parágrafo. É quase igual às outras, só que ele tem uma numeração. Que seria aquela numeração lá do fundo, que está sendo mostrada, acho que bem fraquinho. Bom, tendo isso, a gente tem já uma ideia de como que vai ser a nossa estrutura. Né? Container, cards, título, parágrafo, efeito hover com o número do card, um título também e um parágrafo. Eu acho, tá, que o texto deve ser o mesmo
que no estado normal. Ele só vai adicionar o 03 e mudar a cor do fundo. Vai adicionar um gradiente. Então acho que vai ser bem tranquilo a gente fazer esse efeito. Tá? Não vai precisar fazer muita estrutura. Então vamos partir para a nossa estrutura. Eu vou salvar isso aqui. Beleza. Aqui já acaba a sessão, tá? Depois eu vou voltar e pegar as medidas desse espaçamento que a gente tem aqui, ó. Ele tem um espaço entre uma sessão e outra, ó. Então a gente vai voltar a medir isso aqui depois. Mas vamos para a nossa estrutura primeiro. About, essa nossa sessão aqui. Eu posso, deixa eu ver aqui. Eu posso usar a mesma section, tá? Vai ficar até melhor para a gente saber que faz parte da parte about. Então, eu vou adicionar aqui dentro, tá, uma section e eu vou chamar, deixa eu ver um bom nome, about content, né, o nosso conteúdo do about. Não, talvez eu consiga um nome melhor aqui. About hero, heroes, não. About cards, traço, container. About cards, container. Beleza, a gente mantém o about no início, adiciona o cards e define que é um container, tá? Criei aqui então o nosso container de fora. Na verdade, o container vai ficar dentro. Deixa eu ver. Não, não precisa. É isso aí. About cards container. E aqui dentro eu vou usar uma nova tag, tá? Para dar um up na nossa semântica, que é a tag article, né? Para identificar que é um artigo. Então o Google vai acabar vendo isso aqui e vai ver, opa, aqui tem um artigo, é algo que eu preciso priorizar na hora de entregar o resultado para os usuários. Então, por exemplo, o cara vai pesquisar lá alguma coisa no Google, esse texto aqui vai estar indexado pelo Google e ele vai ver, poxa, tem uma seção sobre que está falando sobre um design, um awesome design, né? Um design maravilhoso. Esqueci agora a tradução de awesome. Mas né, é um design grandioso. Vamos no Google aqui rapidinho. Design incrível, né? Deixa eu ver aqui. Show. A gente tem então o nosso container e eu vou colocar aqui o nosso article e o nome vai ser about-card, né? Porque é literalmente o nosso cartão ali. Eu vou dar um enter aqui e aí a gente já vem com o título, né? A gente não pode ter o H1, tá? Porque a gente já usou o H1 lá em cima. Aqui eu vou usar um H2. E aí tem awesome design. Como está capitalizado, e é um título, ó, capitalizado, né? Iniciais maiúsculas. Eu vou colocar tudo minúsculo para manter o meu código um pouquinho mais bonitinho. Aí eu tenho um parágrafo. E aí, eu não vou digitar esse texto aqui, eu vou usar um Loren. Tá? Se vocês quiserem usar o Loren, fiquem à vontade. É só digitar Loren e apertar um Tab. Provavelmente o VS Code de vocês já vai funcionar. E aí, eu vou quebrar aqui para a gente manter bem na vertical o nosso código. Vou formatar, né? Vou indentar o código para ficar tudo organizado. E esse número 3 eu já vou adicionar ele aqui, tá? Como ele não tem uma semântica, é só um número para identificar o valor, eu vou usar um span mesmo
E eu vou chamar de card-number. About card-number. E eu vou colocar manualmente aqui o número 1, certo? Depois vocês vão entender o que a gente vai fazer com esse 03. Agora, eu preciso... Deixa eu ver... Eu preciso duplicar isso aqui. Tá, eu vou duplicar 3 vezes. 2 vezes, na verdade, né? Aqui 2 vezes, ficaram 3 cards. Então, se a gente for lá para o nosso código, a gente vai ter exatamente o esperado. A gente tem o nossa estrutura pronta. Deixa eu ver se precisa mais alguma coisa. Não. Tudo certo aqui. Eu vou só adicionar a classe aqui que eu esqueci, ó, no parágrafo, tá? Então eu vou dar um class e vou colocar about card description. Belezinha, a gente tem a nossa classe adicionada, faltando o título também. Vou adicionar aqui um class about card title. Perfeito. Opa, aqui faltou um B, aqui também e aqui também. Vou mudar esses números para ficar um pouquinho diferente, né? Dar uma sensação de que a gente não repetiu. Vou mudar os títulos também e vou manter só o Lorem Y. New Ideas. E o último é Trending. Aqui eu fiz um errinho, botei maiúsculo. Pronto. Vou voltar lá e vai estar exatamente o esperado. Uma estrutura simples, só com HTML. Agora a gente pode iniciar no nosso CSS. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá no final, porque é a última coisa que a gente está adicionando. E vamos criar o nosso id home ponto about cards, né? Container. Feito isso, eu preciso também hashtag, né? id home ponto about card card about card. E aí agora, deixa eu ver. Aqui eu vou aplicar uma outra técnica, até pra gente passar a usar um pouquinho ela, tá? Eu poderia manter assim, não tem problema, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui e vou dar um espaço. Vou fazer a mesma coisa no title e vou dar um espaço. Description também. Para mim não ter que repetir, eu vou apagar esses dois articles e vou duplicar de novo. Uma coisa interessante é sempre duplicar depois que a gente terminou tudo. Nem sempre vai dar para fazer isso, mas é uma prática bem legal. Acho que eu terminei, deixa eu ver. Então agora eu vou duplicar. Tenho 3 cards e lá no nosso Chrome o resultado é o mesmo. Só vou mudar os títulos, que eram New Ideas e Trending. Beleza. Vou mudar os valores aqui. 2 e 3 ali embaixo. Bom, por que eu fiz essa alteração? Tá? Para mim não ter que criar várias classes com um nome parecido. Então, por exemplo, eu quero que aqui, ó, about card. Eu não vou usar container aqui. Aqui eu vou manter container, tá? About cards, container. Perdão, me confundi. Eu não tinha visto o container aqui em cima. Eu vou manter o about cards, container. E só vou mudar naquele de baixo. Então a gente tem about card
E agora a gente vai usar o seguinte, ID home, e eu vou colocar ponto about card, e tem uma forma de seleção aqui, que é a gente juntar com o ponto. E aí eu coloco o nome da classe que eu quero que esteja também nesse elemento. No caso do number, eu vou colocar number. E aí, o que ele está fazendo aqui pra gente? Ele está procurando, tá, dentro do nosso ID home, ele vai em todos os elementos e vai procurar um elemento que tenha about-card como classe e na sequência, tá? Ó, esse pontinho, na sequência é necessário vir um number. Se ele encontrar então uma classe about-card que na sequência vem uma classe chamada number, ele vai aplicar essa regra que a gente colocar aqui dentro, tá? Isso é uma forma bem legal da gente criar vários tipos de variações e também trabalhar na especificidade das nossas classes. Mais para frente a gente vai usar um pouquinho mais. Isso aqui também é usado, tá, em vários frameworks. Por exemplo, ó, a gente tem um exemplo aqui do Font Awesome. Ó. A gente tem o Fá-Solid e na sequência vem o Fá Error Right. Provavelmente lá eles devem ter um seletor também que usa um ponto no CSS, né, para identificar se tem o Fá Solid e se tem o ícone na sequência. Se não tiver nesse formato, ele não vai aplicar. Se eu botar só um Fá Solid aqui, ele vai parar de funcionar. E a mesma coisa, se eu tirar aqui, ele não vai funcionar, só o ícone. Tá? Isso é uma forma da gente evitar conflitos. Tá? Então, muito legal essa forma da gente selecionar as nossas classes, os nossos elementos. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Home, ponto about card title. Vou colocar o pontinho e vou unir aqui, tá? Home, ponto about card, ponto description. E por enquanto é isso aqui que a gente precisa, certo? Eu vou fazer agora o seguinte, aqui no meu about card number, eu vou começar já escondendo ele, porque a gente sabe que ele só vai aparecer quando o usuário passar o mouse. Então, no seu modo padrão, eu vou mudar para que ele seja oculto, a menos que usem o hover. Eu consegui ver também que ele acaba empurrando, ó. Eles não estão alinhados. Então, ó, se eu medir aqui, o 0,3 está passando um pouquinho para baixo. Isso aqui ia causar um problema meio chatinho pra gente. Porque quando a gente acaba crescendo um card ao passar o mouse, os outros não vão crescer junto. Então isso ia ocasionar um problema de quebrar o layout. Os cards iam ficar diferentes na altura e não ia ficar legal. Então eu vou tentar corrigir isso aqui, tá? Colocando o 03, né, o 02, o 01, todos na mesma linha. Então eu só vou ocultar ele. E quando eu precisar, eu vou exibir ele. Eu vou fazer então, deixa eu ver, um visibility. E eu não sei por que o meu CSS ainda não está pegando. Acho que é esse aqui. Olha aqui, ó, um probleminha que eu estava enfrentando. Era porque eu não tinha selecionado corretamente o tipo, né, do arquivo. Então agora ele está com a linguagem selecionada, ó, CSS, ele tinha autodetectado post CSS, que é outra coisa. Agora com o CSS ele passou a entender que é um arquivo CSS e ele vai me dar autocomplete muito melhor. E também passa a funcionar o emmet. Deixa eu ver. Home.test. Não me lembro se é assim. Eu não me recordo muito bem como que é o emmet no CSS, mas ele provavelmente vai funcionar aqui. Então, eu já tenho aqui ó, vários avisos. Ó, não use regras vazias. Tá? Isso aqui é bem legal pra gente. Não é um erro, não vai dar problema, mas
pode ocasionar problema conforme o projeto cresce e por aí vai. Além da gente estar adicionando um peso maior no nosso arquivo, né? E lembrem que lá no início eu mostrei que os arquivos não passam de arquivos de texto. Então, cada caractere que a gente adiciona, ele vai aumentar o tamanho do nosso CSS. Então, imagina um projeto com centenas de classes vazias e ocupar espaço no arquivo desnecessário. O usuário ia ter que obrigatoriamente baixar, né, ao acessar o site, e ia consumir dados dele. Então, tendo as nossas classes formadas, vamos começar aqui no About Cart. Eu vou mudar o Visibility, tá? E vou colocar para Hidden. O que o Visibility faz? A gente tem uma propriedade no display que é Display None, tá? Ele oculta o elemento inteiro. O Visibility, ele oculta o elemento inteiro também. Só que qual é a diferença entre um e outro? O display, ele oculta o elemento e remove do HTML. É como se o navegador fosse lá no nosso About Card, por exemplo, e fizesse isso aqui. Ele tirou. O Visibility é como se o navegador fosse lá, ocultasse o nosso About Card, porém, ele ainda ocupa o mesmo espaço que ele ocuparia se ele estivesse visível. Então, vai ter uma forma que a gente vai fazer para ocultar o número, mas não reduzir o tamanho que está sendo ocupado lá dentro do nosso elemento. Então, no number aqui, ó, vou botar o visibility hidden escondido. Se eu voltar lá, todos os nossos numbers vão estar ocultos. Perfeito. Aí agora, eu já vou colocar um flex no nosso container para a gente já colocar um ao lado do outro. Tá? Coloquei aqui um display flex e com um do ladinho do outro. Perfeito. Agora a gente precisa ajustar o nosso. Deixa eu ver os nossos espaçamentos. Primeiro eu vou ajustar aqui na direita e aqui na esquerda. Eu vou fazer isso utilizando um max width. Tá? Eu vou medir primeiro. Vou colocar aqui 70%. Vou na captura e vou medir de novo. Na verdade, eu já tinha medido. Tá aqui anotado, ó. Memória curta é terrível, viu? 85% é o nosso máximo do tamanho. E aí, como que eu vou definir para esse container? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu quero que ele sempre ocupe 100%. Ou seja, ele vai esticar o elemento de qualquer maneira. E aí, eu coloco uma trava usando o max width. Eu quero que ele defina o máximo de largura que ele vai chegar. E aí, o máximo de largura é 85%. Se a gente voltar lá, a gente vai ter o espaçamento aqui, ó. Deixa eu abrir já o DevTools. O espaçamento está aqui. Ó, se eu pegar o nosso About Cards, o amarelinho ali, ó, essa parte aqui é o espaçamento que eu coloquei. Não é o espaçamento não, é o limite que eu mandei ele chegar. Esse espaçamento é criado porque sobrou na página. Agora eu preciso alinhar o nosso container ao centro, tá? Então aqui no About Card, tem várias maneiras de eu fazer isso. Eu vou usar no About, certo? Porque eu tenho eles como primos, ó. Eu tenho aqui, deixa eu puxar mais para cá. Eu tenho o primo do About Cards Container, né? Eu tenho aqui About Container, About Cards Container. Então eles são primos. E aí eu vou no meu About e lá eu vou adicionar um display flex, um flex traço direction, e eu vou colocar como coluna, porque eu quero um embaixo do outro. E como a gente definiu como coluna, se eu colocar um Justify Content aqui, ele não vai funcionar, porque ele inverteu aquele eixo que a gente trabalha. Então agora eu uso um Align Items como center. E aí a gente vai ter o nosso componente centralizado. Essas propriedades aqui eu vou copiar daqui, ó. É bem legal, tá? A gente cria no DevTools. Eu aconselho até vocês usarem o DevTools primeiro, e aí depois joga o código para lá, porque a gente consegue ir testando e vendo o resultado em tempo real,
sem precisar, né, fazer aquela troca. Eu vou copiar aqui e vou adicionar lá no nosso About, que está aqui em cima. Vou colocar aqui, vou formatar, vou indentar o código e vai funcionar como esperado. Agora a gente precisa fazer o seguinte: os espaçamentos internos, tá? Eu vou me basear no espaçamento que está nesse aqui, porque é possível a gente visualizar como que funciona o espaçamento interno dele. Então eu vou medir com o nosso Flameshot. Aqui ele tem uns 18 pixels, mas eu preciso estar em 100%. Então eu vou medir aqui, ó. E aí ele tem 30 pixels. Então 30 pixels na esquerda. Vou medir também na direita, tá? Porque ele tem um espaçamento diferente, ó. Então na direita tem. Vou adicionar para. Deixa eu ver. 85. 30 na esquerda, 85 na direita. Vou anotar aqui. 30 na esquerda, 85 na direita. E em cima ele tem uns 70. Vamos arredondar para 70. 70 px cima e embaixo a gente tem 70 também. Então em cima e embaixo é 70 pixels. O que muda é só na esquerda e na direita, certo? Ah, vamos lá então, vamos adicionar esse pad. Vamos procurar aqui o nosso About Card, que é o carinha que está segurando todos esses elementos aqui dentro. E nele eu vou adicionar um padding. E aí deixa eu ver consultar o meu arquivo de texto. Então, em cima 70 pixels. Na direita, né? Lembra sempre no sentido do relógio, sentido horário. Na direita eu tenho 85. Embaixo eu tenho 70 também. E na esquerda eu tenho 30 pixels. Certo? Então a gente, voltando lá no nosso arquivo, ficou meio quebradinho aqui. Deixa eu ver o porquê. Provavelmente, deixa eu tirar isso aqui. Provavelmente não está muito legal aquela medida que eu fiz. Deixa eu ver. Eu vou calcular, tá? Com porcentagem. Porcentagem do pai. Não, se eu fizer com porcentagem do pai vai ter um problema. Porque se o pai encolher, o padding também encolheria. Então, nesse caso, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, sim. Sim, sim. Eu apliquei no About Card, ó. E ele acabou herdando porque a gente aplicou o About Card aqui. Nesse caso, a gente precisa definir uma outra regra. Isso aqui foi legal acontecer, ó. Aconteceu um conflito. Isso aqui poderia acontecer no meio do código e vocês iam ter que quebrar a cabeça para descobrir. Nesse caso, por que ele está aplicando o padding? Porque quando eu definir aqui que o about container, about card, né, seria uma classe em todos os outros elementos, eles também vão herdar o que eu coloquei nesse cara aqui. Então esse padding aqui foi aplicado no number, foi aplicado no H2 e foi aplicado no P. Eu usei um exemplo péssimo aqui para a gente testar a nossa junção com o seletor aqui. Nesse caso, para corrigir isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, um seletor de maior que. E ele vai resolver para a gente. O que esse seletor de maior que faz? Ele vai dizer que dentro da home, apenas o primeiro ponto about card que ele encontrar, vai aplicar essas regras aqui.
Não soluciona totalmente o nosso problema, mas já resolve por enquanto. Pode ser que alguém crie, sei lá, um about card sem esse seletor e acabe sobrescrevendo as regras em todos os nossos about cards. Mas nesse caso, como a gente sabe que é uma landing page, né, a gente tem o escopo definido, a gente não precisa se preocupar com o que não vai acontecer. Isso é um problema muito grande, né, quando a gente está desenvolvendo, que é tentar pensar muito à frente coisas que dificilmente vai acontecer. Por exemplo, aqui a gente tem um layout pronto, então não vai ter alteração por enquanto. No nosso caso é ok, mas se fosse uma empresa, uma agência, alguma coisa assim, talvez houvesse uma mudança de escopo. É comum, não é o certo, mas é comum. E aí acontece que, por exemplo, o designer criou uma outra parte de about na página e a gente tem que criar lá. A gente não vai poder usar o about card nessa nossa classe como nome. E aí causaria um problema. Mas aqui a gente tem um escopo estritamente definido, então é ok usar. Lembrando que a gente está usando essa maneira aqui só para a gente treinar mesmo com o nosso seletor de ponto unificando com a classe anterior. Então agora, já que a gente resolveu o nosso pad, deixa eu ver se resolveu mesmo, né? Não resolveu não. Não, resolveu sim. Deixa eu ver. O padding tá no card. Ah, tá, perdão. Não resolve também. Me confundi de novo aqui, ó. Eu botei só no primeiro, então ele aplicou só no primeiro. Então eu vou tirar o padding daqui. E aí, vamos fazer o seguinte. Vou ter que fazer alguma mudança aqui para resolver isso. Pensar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, acho que a gente vai ter que remover esse about card e deixar para uma próxima parte, para usar o ponto unificando aqui. Para não dar muito trabalho, vou fazer o seguinte, ó. Selecionar aqui, aqui, todos os outros de baixo lá. Podem ver que eu peguei, ó, com um espacinho, porque daí ele não vai pegar o about card do de cima. Ele já até marcou quais que vão ser selecionados, que é uma técnica bem legal. Dá para também pegar, por exemplo, com aspas, ó. Só que aqui ele pegaria o primeiro. Mas aqui ele já resolve. Peguei um espaço, about card. Como aqui não tem espaço, ele não entra na condição pré-selecionado. Vou dar o Ctrl D e peguei todos eles. Eu vou apagar, vou salvar. A gente já resolveu o nosso problema. A única coisa que a gente precisa mudar agora é tirar cadê o espaço daqui. Quer dizer, adicionar o espaço aqui, né? Então agora ele não vai mais. Deixa eu tirar isso aqui também. Ele não vai mais agora adicionar o nosso padding de forma errada. Podem ver que ele adicionou somente em volta do nosso card. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu achei que ficou muito apertado esses cards, então não deve ter dado muito certo a minha medida. Eu vou arrumar manualmente, tá? Isso é uma forma legal também de corrigir dimensões. Seleciono aqui e eu vou passar o mouse aqui no padding e ele já vai mostrar como que tá as dimensões. Eu vi que na direita ele está com muito espaço, porque ele está unificando aqui com o anterior. Então o da direita lá tem um padding que está somando com o padding perdão, o da esquerda, esse carinha aqui, tem um padding que está somando com o padding do da esquerda. Isso é um problema. Então a gente teria que subtrair o padding da esquerda do próximo para ter o padding real do da direita. Nesse caso aqui eu tenho na esquerda 30 pixels. Então o da direita tem que ter menos 30 pixels. Então, cima, direita. Aí eu vou lá, porque eu estou com preguiça de calcular,
85 menos 30. 55. Então agora o nosso padding à direita, cima, direita, vai ser 55. E já vai dar uma melhora. Beleza? Ó, agora o nosso padding da direita é um pouco menor e o texto se ajustou um pouquinho melhor também. E se eu tirar o DevTools, deixa eu botar ele para baixo, vocês vão ver que ficou muito mais parecido lá com o nosso layout. Ele ainda existe espaçamento, ó, ainda existe espaçamento, mas o texto está mais ou menos do tamanho que a gente precisa. E aí a gente vai corrigir outra questão aqui, ó. Lá no nosso layout, ele tem uma cor de fundo branca na parte dos cards. E ele está estendendo a cor que a gente adicionou no About. A gente não quer isso. Então, no nosso About Cards Container, a gente vai adicionar um background. Eu vou usar color mesmo. Eu sei que é uma cor. Eu vou voltar lá em cima. E aí a gente tem aqui color font light. Aí eu vou adicionar uma nova variável. Traço color, traço background, traço light. Aí vocês podem se perguntar, por que que eu não posso usar o color font light? Porque a gente especificando uma cor para plano de fundo, uma cor para fonte, uma cor para gradiente, caso eu mudasse aqui para as fontes, né, não serem mais brancas, serem, sei lá, azuis, azul, né, isso acarretaria um problema, porque os backgrounds que dependiam dessa mesma variável vão acabar mudando também, e eu não quero isso, eu quero somente a cor da fonte. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar a cor branca também, e vou adicionar lá no nosso container, aqui, a nossa variável, traço, color, background light. Agora, ó, vai ser muito mais fácil porque ele tem o autocomplete das nossas variáveis. Então eu já sei aqui, color, background light, facilitou pra gente. Não preciso de um fallback porque eu sei que vai funcionar, é uma cor. E aí a gente encontrou outro problema. Aqui no nosso About, a gente adicionou no About Card Containers um padding max width, né? Esse max width, ó, ele encurta. Então a gente vai ter que mudar para padding ao invés do max width, porque a gente tem uma cor de fundo diferente. Então eu vou tirar o max width 85, tá? E eu vou fazer um cálculo. Eu quero 100 menos 85 e aí eu divido 85 por 2. Eu tenho 7,5, é 7,5 de cada lado. Então lá onde eu coloquei o max width, no nosso container, cadê? Era aqui mesmo. Eu vou adicionar um padding. E aí eu quero. Deixa eu ver em cima já. Não tem padding em cima, ó. Então eu quero que em cima e embaixo seja 0. Esquerda e direita, 7,5%. Opa, 7,5%. Voltando lá, vai funcionar da maneira que a gente esperava. Vai ter um plano de fundo branco. A gente vai corrigir esse logo aqui também, tá? Vai ter um plano de fundo branco e ele vai manter as nossas margens, né, internas dentro da nossa seção. Aqui eu já vi que está ficando legal. Vamos para os textos, né? A gente quer que os textos sem a cor, sem o hover, né, tenham essa cor cinza aqui. Se eu não me engano, eu já tinha pego essa cor cinza. Então, eu vou simplesmente, ó, about card. Sempre quando for colocar cores, se aproxime o mais próximo, né? Ficou redundante, dos nossos elementos que a gente quer adicionar cor. Então, como o About Card está mais perto dos elementos aqui, About Card, eu vou colocar uma color com a variável de color font gray, que é o nosso cinza. Vamos dar uma olhadinha e ver se era isso. Não ficou um cinza legal, tá? Ele está muito forte.
Na verdade, aham, eu vou tentar capturar essa cor aqui, ó, com o Flame Shot, para a gente ter um pouquinho mais de precisão nessa cor. Vou pegar aqui, botão direito, clico na cor, pegar cor e clico no centro do cinza. Então essa aqui deveria ser o nosso gray. Eu vou lá nas nossas variáveis. Ó, tá diferente. Então, como eu já tenho gray, eu vou colocar um light gray. Um cinza mais fraco, né? Vou adicionar ele ali. E agora a gente altera para light gray. E vamos dar uma olhadinha se, ó, é isso aí que a gente esperava. Feito isso, a gente pode voltar aqui e adicionar o nosso capitalize, né, aqui no título, e adicionar o espaçamento entre o título e o texto. O número também tem um espaçamento, tá? A gente vai adicionar também. Vamos começar então pela decoração ali, né? O capitalize do nosso título. Vamos colocar text traço transform, capitalize, beleza. Vou voltar lá, vai estar exatamente como a gente queria. Aqui deu um problema, tá? Porque a gente colocou aspas e acabou quebrando a nossa capitalização. Ele entendeu que acabou a palavra. Nesse caso aqui, seria um problema. Eu não sei se foi o caractere que eu usei. Deixa eu fazer um teste aqui. Exatamente. Eu tinha colocado um acento grave. E na verdade é uma aspa simples. Aí ele vai voltar ao normal e vai entender que faz parte da mesma palavra. O HTML e o CSS eles são bem inteligentes nessa questão, né? Então vê várias coisinhas desse tipo que vão acontecendo. Perfeito, a gente tem o título certo, o espaçamento mais ou menos aqui, os 15 pixels, não, os 30 pixels, perdão. Eu vou lá então no meu title, e vou colocar um padding bottom de 30 pixels para ver se vai ficar ok. É isso aí, para mim já ficou legal, com um espaço legal. O texto está maior, né, porque a gente colocou obviamente um texto maior, então não vai ficar exatamente como está no nosso layout, mas não tem problema. Até existe uma técnica que é chamada de pixel perfect, né? Que é a gente literalmente fazer exatamente como está no layout e a gente precisa que fique sempre igual em quase todas as resoluções. É muito chato fazer isso e muito trabalhoso. Então a gente está trabalhando aqui com tamanhos relativos e a gente vai medindo e meio no olho a gente vai tendo esses valores. Não tem problema, é ok, mas pode acontecer de, sei lá, vocês vão trabalhar num lugar e pedirem algo em pixel perfect. E aí vários outros conceitos, tem muita regrinha para colocar, é bem chato mesmo. Mas nada de outro mundo, assim. Vocês têm a base aqui que a gente está usando, vocês vão conseguir se virar legal com isso e fazer um site pixel perfect. Deixa eu ver. A nossa letra está muito mais juntinha, ó. O espaçamento, né? O espaço entre as letras está muito menor. Eu vou adicionar aqui então uma nova propriedade também. Eu vou tentar primeiro adicionar aqui no About Card. Deixa eu ver se o título também é assim. Não, o título não é assim, então não vou adicionar no título. Eu vou adicionar somente na descrição. E a gente tem o nosso letter spacing, que é o espaço entre uma letra e outra. E aqui, de novo, a gente pode usar porcentagem, a gente pode usar pixels, a gente pode usar RAIN, VW, várias unidades de medida. Aqui eu vou colocar um menos um pixel, menos 5 pixels.
Deixa eu ver o que aconteceu. Ele não pegou o nosso description. Porque about card.description. Faltou um S aqui, ó. Isso é até um conselho que eu dou. Quando der algum problema, tentem primeiro ir pela coisa mais simples. Eu vi que estava errado, e ao invés de eu ficar procurando ou jogar no GPT, né, eu vou por uma ordem. Então, primeiro eu verifico os nomes. Se o nome está certo, aqui tá description, ok, funcionou. Mas, se não tiver certo, aí eu vou para outro lado. Porque muitas vezes a gente simplesmente esqueceu uma letra. Aqui eu também esqueci, e aqui eu tinha consertado, ó. Então agora, vocês viram que ficou um em cima do outro. No caso, eu vou tirar -5, vou colocar -1, e elas vão ficar bem juntinhas, ó. Que é mais ou menos o resultado que a gente queria lá. Lógico, aqui eles usaram uma fonte com serifa, então é por isso que ela está um pouquinho diferente. Mas não tem problema, funciona da mesma maneira. Aqui também não aplicou direito. Description. E parece que esse texto está um pouco diferente, ó. Ou é impressão minha. Não, ele está realmente diferente. Vou inspecionar, ó, ele não pegou a classe também. Então aconteceu alguma coisa, ó. Decryption. Significa que aconteceu algum problema. Aqui, ó. Description. Pronto. Nome de novo, resolvido. Agora os três estão iguais. Agora, eu vou mostrar aqui, ó. Nosso number. Vocês podem ver que ele está lá, ó. Ele está ocupando espaço. Se eu vier aqui, ó, font size 60 pixels, ele vai aumentar. Se eu colocar um background, red, não vai aparecer. Porque a gente fez o quê? Colocou o visibility hidden. Então, quando eu desmarco o hidden, ó, ele volta a aparecer, mas ele não vai empurrar o nosso texto. Ó. Podem ver que tudo fica no seu devido lugar. Esse é o motivo da gente ter botado o visibility hidden. Eu vou mostrar também o display none, ó. Podem ver que sumiu, ou seja, quando o display none é colocado, ele remove esse elemento da página. Quando o visibility é colocado, ele simplesmente oculta, deixa transparente o elemento inteiro. Bom, feito isso, vou atualizar aqui para voltar ao normal. Deixa eu ver. Tá lá o nosso number. Tá lá o nosso number. Vamos aumentar então o tamanho do number. O number, ele é um pouquinho maior, tá, que o nosso título. Na verdade, bastante maior. Vou medir aqui rapidamente, meio no olho. Eu sei que tem uns 60 nessa porcentagem. Vamos tentar colocar 60 lá. No number, font size, 60 pixels. Vamos dar uma olhadinha lá como é que fica. Vou tirar o visibility. Ok, é mais ou menos isso aí que a gente quer. Mas ele está em negrito. Font weight, bold. E vamos voltar lá. Opa, visibility. Perfeito. É isso aí que a gente quer. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Esse número do fundo aqui, tá? Tem muitas formas de fazer esse número do fundo. Eu vou tentar fazer com um before, tá? Eu acho que vai funcionar com before. E aí a gente vai já pegar uma nova técnica aqui com o CSS para a gente criar elementos que não têm um funcionamento propriamente dito na página. São só decorativos. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o meu número ele está de plano de fundo do container do card. Então, eu tenho que ir para o About Card. Lá no meu About Card, eu vou descer um pouco, vou criar um home de novo aqui, um novo ID, ponto about, traço card, dois pontos, before. Esse before, ele basicamente vai
criar um elemento inexistente, tá? A gente não consegue nem acessar com JavaScript para fazer qualquer coisa com ele. E aí, a gente pode fazer muita coisa com isso aqui. Por exemplo, eu vou colocar então content. O que que é essa propriedade content, tá? É o conteúdo que vai ter lá dentro. Eu vou colocar aqui 03. E aí a gente vai voltar lá. Deixa eu ver se ele já vai funcionar. Engraçado, ele não está atualizando, eu acho. Eu acho que eu fiz uma coisinha errada aqui, tá em vermelho. É dois pontos, dois pontos. Hum, algo de errado não está certo. Tá em vermelho essa parte. Ponto about card, aqui tem o home, aqui tá fechando. Engraçado. Será que ele tá colocando em vermelho porque é um before? Pode ser coisa do VS Code isso. Pra fazer um. Ah, ele funcionou. Ó, ele tá lá no fundo, ó. Aquele vermelhinho, aqui ele, ó. Ele tá lá no fundo. Porém, não, funcionou. Ele botou os 03 e o background. Não sei o que tinha acontecido. Por ele tá ficando esse vermelho. Deve ser alguma coisa do VS Code para identificar que é um before. Mas beleza. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. Porque o before ele vai aplicar em todos. Então todos eles vão ter um número. E aí tem uma técnica bem legal que eu vou pedir para o GPT me lembrar que é muito específico. Ah, como passar variáveis inline no elemento CSS para o CSS. Não, é possível sim, está errado. Se eu não me engano, era assim. A gente vai fazer um style inline e aí eu vou colocar um var. Não, não era var. Deixa eu ver. Tinha um projeto que eu fiz isso. Eu acho que é só var mesmo. Ou é traço, traço. Traço, traço, number, por exemplo. 10. E aí eu fecho aqui. Vamos ver se vai funcionar. E aqui, about card, eu vou tentar pegar com no content. Eu vou adicionar o var, traço, traço, number. Vamos ver se vai pegar. Tá, esse aqui é o number, ok. Mas ele nem criou before. Vou dar uma buscada aqui no Google mesmo. Aqui, ó, realmente eu acho que é daquela maneira. Traço, traço, o nome da variável, dois pontos, o valor. Porém, ele não está acessando no before. Deixa eu ver se ele acessa no about card. Dá uma olhadinha lá. About card. Ele nem criou o before aqui. Estranho. Ó, var number tá lá, mas number is not defined. Ele não encontrou essa variável aqui. Eu acho que acabaram descontinuando isso aqui.
Style tá aqui. Putz, era tão legal usar isso aqui. A gente conseguia fazer muita coisa. Eu acho que não vai dar pra gente fazer dessa maneira, tá? A gente vai ter que cancelar esse before, porque eu tava contando com essa variável inline aqui, mas parece que não tá funcionando. A gente ia perder muito tempo tentando descobrir. Vamos fazer então de uma maneira um pouco diferente, porque a gente tem várias maneiras de fazer as coisas no HTML com CSS. Eu vou colocar aqui um span com o nome decoration, não, number decoration, tá? Eu vou deixar com o número, né? 3. Eu vou copiar aqui, vou adicionar aqui e vou adicionar aqui. Vou colocar os mesmos valores de cada um deles. Então aqui é 1, ali é 2 e aqui é 3. Feito isso, o meu spam ficou aberto. Ficou no spam aqui. Onde que ele quebrou? No primeiro? No primeiro é esse aqui. Ah, aqui, ó. Faltou fechar o spam do Number Decoration. Beleza, a gente tem o nosso número 1 aqui, número 2 aqui e aqui. Por que eu fiz isso? A gente vai fazer o seguinte, no About Card Containers, a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente usou no menu. Eu vou lá, vou adicionar um position relative, porque eu quero que o que tiver dentro dele e eu adicione como absolute se baseie nele. Vocês lembram que eu tinha falado aqui, quando eu tenho um absolute, ele vai subir os níveis, tá? Por exemplo, vai sair daqui, vai subir, até ele encontrar alguma coisa que tem uma position relative. Se ele não encontrar na página inteira, ele vai acabar indo para o nosso body e, consequentemente, vai se alinhar baseado no body. Só que, como a gente botou um relativo aqui, vai ficar baseado nesse carinha aqui. E lá dentro do nosso... Dentro não, do lado, aqui ó, entre o About Card e o About Card Number, eu vou colocar About Home, ponto, About Card, nem precisa, opa, precisa sim, About Card, ponto, Number, traço, Decoration. E agora aqui eu vou colocar um Position Absolute. Vamos dar uma olhadinha. E vamos verificar se ficou absoluto mesmo. Beleza, tá pegando a classe, ó. Só que a gente não alinhou e nem colocou os tamanhos. Vamos fazer isso agora. Eu tô vendo que ele fica mais ou menos ao centro, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um top 50%. Vamos ver se ele tem uma margenzinha de leve, ó. Acho que nem compensa colocar. Vou deixar só um top 50% para ele vir para o centro. E vamos aumentar bastante essa fonte aqui, ó. Cadê? Ele é mais ou menos uns 100 pixels. Font size, 100 pixels. Ó, é onde a gente queria. E ele está em negrito. Deixa eu ver se está em negrito mesmo. Está em negrito. Só que ele tem um número zero, né? É um pouco diferente do outro. Então aqui é 01, 02, 03. Olha lá, 01, 02, 03. E agora a gente precisa fazer um cinza bem clarinho. Eu vou tentar pegar essa cor aqui, ó, com o Flame Shot também. Seleciono aqui, botão direito, pego uma cor, pegar cor. Peguei mais ou menos a cor que eu queria. Não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar aproximado. Então a nossa color vai ser essa cor aqui. Eu vou adicionar lá em cima como
cor de fonte já, né? Caso a gente precise de novo. Traço color, traço fonte, traço gray. Na verdade, ele é muito mais claro do que o gray, o light gray que a gente tem. Então é color font. Hum, transparent gray. Ok. Não, mas ele vai referir como se tivesse uma transparência. Então eu não vou colocar como cor de fonte. Eu vou fazer o seguinte: color, decoration, light gray. A gente sempre vai conseguir criar um contexto, tá, para o nosso nome. Só precisa pensar que a gente vai conseguir encaixar em algum lugar. Vou separar então. Isso aqui também é legal fazer, ó. Aqui são cores de fontes. Aqui são cores de decoração. Tá, isso aqui facilita bastante a gente adicionar comentários aqui em cima das variáveis para separar. Cores de plano de fundo, gradientes. Fica bem mais organizado para a gente. Dá um enter aqui também. Vamos voltar então. A gente adicionou uma cor, mas ó, já está lá. Só que aí vocês podem perceber que ele está na frente, ó, porque ele vem antes. Então, deixa eu trabalhar aqui com os index. Menos um não vai funcionar. Aí a gente vai ter um grande problema aqui. Porque o menos um ele coloca atrás de tudo. Então aqui eu teria que pôr zero. E o nosso parágrafo, provavelmente se eu colocar um index 2, 99. Opa. Aquele index. Ah, quando a gente. Nossa, eu não sabia disso. Quando a gente tem o position static, ele acaba não funcionando o index, né? Porque ele é estático. Para resolver isso aqui, deixa eu tentar adicionar um position relative não, fixed não, ó, não também, relative, ó. Position relative funciona. E como o nosso number decoration vem antes, então ele não vai passar pelo description e entender. Show de bola, vivendo e aprendendo. O próprio DevTools acabou ensinando isso. Basicamente, a gente precisa ir no description, ó. Eu vou tirar um index 2, na verdade 1, e um position relativo aqui. E perfeito. O nosso aqui está com o index 0, né? Então esse aqui é 1. Ele está uma camada na frente. E vai dar esse efeito como se tivesse o texto na frente do nosso número. Pode parecer um pouquinho confuso, eu também me confundi um pouquinho aqui, mas voltem o vídeo, qualquer coisa, e vocês vão acabar pegando. É bem chatinho esses alinhamentos composition. Bom, a gente resolveu então o nosso problema ah, de posicionamento dos números. Uma pena a gente não ter conseguido usar o before, porque é uma propriedade bem legal que eu queria usar bastante nesse layout. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Bom, deixa eu ver quanto tempo falta. Que eu ainda vou renderizar. Não, tem tempo ainda. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde a aula, então eu não posso demorar muito, porque ainda tem que renderizar e subir para o YouTube. Mas vai dar tempo bem tranquilo. Vou voltar então aqui, ó. E agora parece que está tudo funcionando. É como a gente queria. Agora a gente pode fazer um hover, tá? Uma coisa que eu não estou gostando é
o cursor de seleção de texto. Eu não gosto de deixar o usuário clicar e selecionar o texto. Então, eu vou fazer o seguinte. Lógico, exceto se seja algo necessário, né? Mas quando for texto genérico, etc., não acho necessário. Vou colocar lá no card mesmo, about card, user, select, none. E agora a gente tem uma seta. Vai ficar muito mais legal. E aí a gente vai fazer o nosso hover, que vai ser a nossa mágica, né? Que vai dar todo essa beleza que ele tem aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá no nosso amiguinho About Card. Eu não me recordo bem, então provavelmente não vai sair de primeira, mas a gente vai descobrir junto aqui. A gente vai chamar nossa página home, ponto about, card, e aí eu quero que quando eu passo o mouse no about card, por exemplo, dois pontos hover, eu quero que a classe de dentro, tá? Deixa eu ver, o number, dois pontos, opa, ponto number, ele passe a mudar junto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que o ponto number mude para visibility visible. Ver se já vai funcionar. Ó, quando eu passo o mouse, vocês vão ver que aparece aquele nosso número que estava escondido, ó, e sem quebrar o nosso texto e aumentar o tamanho do nosso card. Então, perfeito, era isso aí que a gente queria. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, que eu notei no layout, o número de trás ele some. Para fazer isso, eu acho que a gente só com o background já vai funcionar. Então, eu vou fazer outro hover aqui, ó. Home.about-card, dois pontos hover. Só que dessa vez a gente quer aplicar somente no About Card. Lembrando, né? Home About Card dois pontos hover, ele vai aplicar nesse carinha aqui. A gente está fazendo que ao passar o mouse nesse aqui, esta classe receba essas propriedades. Aqui a gente está dizendo, ao passar o mouse nesse carinha aqui, nele mesmo altere as propriedades. Então vamos colocar aqui uma background image e aí a gente tem lá o nosso var, que é o nosso gradiente primário. E já vão ver aqui, ó, funcionando exatamente como a gente queria. O número ainda está lá, mas a gente já vai remover ele, tá? Outra coisa que muda também é a cor. A cor do texto acaba ficando branca. Então eu vou colocar aqui color, variável de novo, font light. Vou voltar lá. Opa, já ficou muito melhor. Agora eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu quero que também quando eu passar o mouse, aquele number decoration suma. Então, pego aqui a minha home, ponto about, card, dois pontos over, espaço, ponto number, traço, decoration. E aí eu vou colocar um visibility none, porque eu não quero que o meu layout se quebre quando eu sumo esse número. Não funcionou. Deixa eu ver. Number decoration. Tá exatamente igual. Será? Ah, tá. Vamos ver se isso aqui vai resolver, tá? Deixa eu ver. Eu acho que tem que vir depois. Não. Certo, isso aí vai ser um pequeno problema. Home, about card, hover, number decoration. Muito estranho. Será que ele tem que vir depois? Acredito que não. Não, nem faz sentido. Tá, aqui a gente encontrou um problema, ó. Não consigo fazer em mais classes, pelo visto.
Vou pedir pro GPT para ele acelerar pra gente. Porque a classe .number traço decoration não funciona ao mesmo tempo que a .number. Aí ele deu um probleminha aqui. Hoverado, nossa, muito bom saber essa palavra. Quanto a classe number tem para defina como visible. Ah, nossa, foi erro meu. Era um erro meu. De novo, erro de digitação. Eu tinha escrito none e na verdade era hidden, não existe none no visibility. Então, voltando à explicação para a gente pegar de novo o fio da meada. A gente tem o about card, aí a gente tem o hover do about card, que vai mudar somente as propriedades dele. E aí aqui a gente está mudando as propriedades do number decoration com o hover em cima do about card. Como o about card é todo o container do nosso cartão, quando eu passo o mouse aqui, ele muda esse carinha aqui e esse carinha aqui, definidos dessa maneira aqui. Então, ó, passei o mouse, vai aparecer o número e vai ocultar o número de trás. E aí, se eu fechar isso aqui, a gente já vai conseguir visualizar muito melhor. E eu achei que ficou bem legal, dá para fazer melhor. Vamos adicionar aqui, ó, no About Card, um Transition. E aí eu vou colocar em tudo. Vou colocar também um 0,5 segundos. E eu quero que seja Easy In. Show, ficou bem legal. Posso fazer um pouquinho mais rápido, ficou muito devagar. Eu vou botar um 0,3. Isso aí, ficou legal. Agora, a gente precisa adicionar, né, no plano de fundo também, que está mudando. Ah, sim, a gente tinha esse problema, né, desde a última aula, que o background image ele não estava aplicando transition. Eu vou pegar esse aqui e vou pedir pro GPT se ele consegue dar umas ideias pra gente. Transition no background image não funciona. Aí, ó, era aquilo que eu imaginava mesmo. Ele não funciona com mudança de gradiente. De cor ele deveria funcionar, tá? Se eu não me engano. Não. Não funciona com cor nem gradiente. Deixa eu ver. Você pode. Tá. Ele deu uma ideia que a gente poderia fazer aqui um container, que daí esse container ia ter o plano de fundo. E aí a gente mudaria o visibility desse container, se eu não me engano. Só que ia dar um trabalhão enorme. Vamos manter assim, ficou legal. A gente tem um efeito, ó, só no texto, dá uma sensação bem legal. Eu acho que aqui a gente terminou essa parte. Deixa eu ver se a gente tem um tempo ainda. 1h13, a gente tem uns 15 minutos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos finalizar então, eu tô colocando um padding aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, medir aos 60 pixels. E aí, eu vou já adicionar aqui, ó. Você lembra que eu tinha dito para adicionar sempre o padding embaixo, né? Então, aqui no Section About Card Container, vai acontecer um problema, talvez. Ó, a gente tinha colocado em cima e embaixo zero. A gente vai ter que especificar. Em cima zero, um problema não, né? Uma autorização. Em cima zero, na direita mantenho 7.5. Embaixo eu vou colocar uns 60 pixels. E na esquerda 7.5. Vou botar uma porcentagem aqui. Então agora a gente atualizou todos os nossos cantos. Em cima, direita
embaixo e esquerda. E a gente vai olhar lá e agora a gente tem o espaço para nossa próxima sessão, quando for criada, ficar prontinho. Eu estou gostando bastante de como está ficando esse layout. Vamos fazer mais uma alteração rapidinha, que a gente tem uns minutos. Eu tinha já preparado para a gente fazer isso. Lá na nossa. Cadê? Aqui no nosso home banner, quando eu subir o projeto, já vai estar para vocês lá no GitHub essas imagens. E aí, vocês só vão mudar aqui, ó, banner para banner 2. E o PNG para JPG. Eu achei muito melhor essa imagem. Ele vai ficar mais a cara do nosso layout aqui, ó. E ele não confunde bastante. Tava me dando uma coisa muito ruim na visão. Então, ó, a gente já tem uma coisa bem mais bonita. Vamos ajustar também o nosso logo, que eu tinha aumentado demais ele. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o width 30. Vou botar uns 15, não tem problema. É que esse logo é bem ruinzinho, tá? Não se apeguem muito nele. Vou colocar aqui, tava 30%, aqui. Então eu vou colocar uns 15%. Ó, ficou bem melhor. Aqui tá tudo ok. Ó, o problema é que eu fui criado com os index. Como o menu tá com os index diferentes desse nosso cara aqui, ó, tá? Ele acaba sobrepondo. Pode ver que o menu some aqui, ó. Para corrigir isso, a gente vai lá no nosso menu, nosso header, na verdade, né? Header aqui. E como a gente tem os index maior lá que a gente botou 0 e 1, então o nosso próximo index, eu sempre gosto de deixar uns espaços, tá? Entre um index e outro. Porque digamos que a gente precisa inserir algo depois e a gente tem vários index. A gente vai ter que aumentar em todos eles um o seu valor. Então eu vou deixar um espaçamento. Lá eu usei o 0 e na sequência eu usei o 1. Aqui eu vou usar os index 10. Então quando eu rolar agora, ó, o menu vai continuar lá em cima. Ah, deixa eu ver. Usar script. CSS. Vamos ver se é possível. E ao rolar. Não tem como fazer com stick. A gente vai ter que usar JavaScript. No finalzinho, a gente vai fazer esse menu aqui, ó. Quando a gente role, ele reduz a altura e coloca um plano de fundo para ficar mais fácil da gente visualizar. Vocês podem ver que dependendo do lugar, ó, fica ruim de enxergar. Por exemplo, aqui, que ele está em cima do texto branco. Então ele acaba ficando meio ruinzinho ali. Mas a gente vai no final arrumar isso aí. Eu acho que é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. A gente progrediu bastante, fez as partes bem legais. E espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem à vontade para jogar dúvidas ali no grupo. Conforme eu vou tendo tempo aqui, a gente vai resolvendo. Forte abraço e até a próxima.